5 bebidas que destroem a sua circulação e entopem as suas artérias. Então hoje nós vamos falar sobre as 5 piores bebidas para a sua circulação. Então essas bebidas vão aumentar o seu risco de diabetes, vão aumentar o seu risco de pressão alta, vão aumentar o seu risco de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, vão aumentar o seu risco de colesterol alto. Enfim, essas bebidas, em última análise, também vão aumentar o seu risco de infarto, de AVC, de problemas no fígado, de problemas nos rins. E essas doenças costumam ser silenciosas, só que elas fazem estragos enormes muito antes de serem identificadas. Então, pessoal, muito cuidado com essas bebidas. E a nossa quinta bebida de hoje na verdade, são as bebidas açucaradas. Quais são as bebidas açucaradas? Refrigerantes, chá gelado, mate, iced tea, refresco natural, Guaracamp, Guaravita. Todas essas bebidas têm muito açúcar adicionado. E o que o açúcar adicionado causa? Sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, resistência insulínica, gordura no fígado. Esses alimentos, essas bebidas também podem ter altos níveis de sódio, pessoal. E o problema das bebidas açucaradas é que elas podem anular os benefícios de outros hábitos saudáveis. Então, de que adianta você comer bem, né? Fazer um bom almoço. Então, você vai pegar lá uma fonte de proteína magra, vamos pegar que você fez um omelete com 3 ovos. Ótimo, muito bom. Então, você comeu um omelete, comeu uma porçãozinha de arroz integral, comeu uma porçãozinha de feijão, e o resto você botou de salada, né? De alface, tomate, cebola, rúcula, enfim, berinjela, abobrinha, enfim. Só que esse prato tá ótimo, muito bom. Tem proteína, carboidrato, fibra, vitamina. Agora, junto desse prato, você vai e toma 2 litros de Coca-Cola, porque estava calor. Então, de que vai adiantar você comer bem se você está tomando uma bebida que vai te envenenar, que está cheia de açúcar? E vários estudos, pessoal, vários estudos mostraram, na verdade, que o consumo regular de bebidas açucaradas aumenta significativamente o risco de doença cardíaca, de doenças neurológicas. Então, o consumo de açúcar excessivo está associado, sim, ao maior risco de demência. Então, por favor, evite essas bebidas, ok? Quais são as alternativas? Água, chá sem açúcar, água com gás, com um limãozinho espremido. Essas são as melhores opções. Doutor, e o refrigerante zero? Pode? A gente vai falar do zero daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco do zero, tá bom? Então, nosso quinta bebida que deve ser evitada são as bebidas açucaradas. Quarta, pessoal, essa aqui todo mundo vai saber, que é o álcool. O álcool em excesso, principalmente. O pessoal diz, não, consumo moderado de álcool pode ter benefícios para o coração, para a circulação, principalmente se for um vinho tinto. Bom, os benefícios do vinho tinto você também conseguiria, muito provavelmente, se consumisse a uva vermelha, in natura. O álcool, ele é danoso. O álcool, ele prejudica a saúde do nosso fígado. Ele prejudica a saúde do nosso intestino. O álcool torna o nosso intestino mais poroso, podendo causar aquela síndrome do intestino permeável, que aumenta a inflamação, que aumenta o seu risco de você ter alguma intolerância alimentar, que pode aumentar o seu risco de câncer, né? Porque a inflamação ela está associada ao câncer. Então, o álcool ele deve ser evitado, principalmente por quem tem má circulação, porque ele pode contribuir para aumento da pressão arterial, pode contribuir para danificar o músculo do coração, contribui para a aterosclerose. O consumo de álcool ele pode aumentar o seu risco de uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca, que aumenta o seu risco de coágulos, de trombose, de AVC, de coração fraco, que é a insuficiência cardíaca. O álcool também pode interferir na absorção de nutrientes, como as vitaminas do complexo B, a vitamina C. Então, pessoal, por favor, se possível, evite o álcool. Se você tem má circulação, principalmente, o álcool vai ser um grande inimigo do seu organismo. Ele já é um inimigo do seu organismo, mesmo em quem não tem má circulação. Mas em quem tem má circulação, ele é ainda pior, ok? Então, vamos maneirar
no consumo de álcool. Então, pessoal, o álcool ele é perigoso e você deve evitá-lo, tá bom? Terceira bebida que a gente deve evitar são bebidas com alto teor de cafeína. Então, são os energéticos, são algumas dessas bebidas enriquecidas, em alguns casos o café, em alguns casos certos tipos de chá, porque a cafeína em excesso pode aumentar a pressão arterial, mesmo que temporariamente, mas em pessoas sensíveis pode causar hipertensão sustentada. Vamos pensar, uma pessoa que é mais sensível ao café, só que ela toma café todos os dias, e muitas pessoas, quando tomam café, não tomam uma xícara de café, tomam 7, 8, 10 xícaras de café por dia. E o que coloca no café? Açúcar, que vai piorar também. O energético, esse Red Bull da vida, Monster, o que tem? Açúcar. O chá, a pessoa vai colocar açúcar também. Então, essas bebidas ricas em cafeína, além de terem açúcar, elas podem aumentar a sua frequência cardíaca, contribuir para arritmias, que são distúrbios do ritmo cardíaco, podem afetar o seu sono, que indiretamente afeta a pressão arterial, afeta a saúde cardiovascular. Então, a pessoa que dorme mal, ela tem maior risco de pressão alta, de diabetes, de colesterol alto, de ter problemas cardíacos. Pessoal, a bebida número 2 aqui é considerada saudável por muitos, só que ela pode não ser tão inofensiva assim. Antes de falar a bebida número 2, eu peço que você se inscreva em nosso canal. É a primeira vez que você está me assistindo? Você caiu de paraquedas aqui no canal hoje? Ou você já me acompanha há mais tempo? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, né? Me conta aqui no chat, ou me conta aqui embaixo nos comentários se é a primeira vez que você me assiste, se você já me acompanha há mais tempo, se você já é das antigas. Em qualquer uma dessas hipóteses, caso seja a primeira vez, ou caso você já me acompanhe, se você ainda não estiver inscrito no canal, eu peço por obséquio, por favor, que você aperte esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever e também ative o sino das notificações para fazer parte da nossa família do canal Dr. João, que só cresce e que vai ser uma honra ter você com a gente. Então, pessoal, só 10% das nossas visualizações são de inscritos. Os outros 90% são de pessoas que não são inscritas. Então, por favor, se você está gostando desse vídeo, ou se você não estiver gostando também, aperta esse botãozinho aqui de se inscrever e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Então, pessoal, nossa segunda bebida de hoje, que muitos consideram saudável, que o pessoal dá para criança achando que está tudo bem, que não tem problema, qual é? São os sucos de fruta, principalmente o suco de fruta industrializado. Qual é o problema do suco da fruta, pessoal? Mesmo o suco onde não se põe açúcar, o que é raro, porque eu te conheço. Eu sei que você gosta de um docinho, eu te conheço. Eu sei que chega o suco de laranja que você pede na padaria para tomar o seu café da manhã e você nem prova o suco. Antes mesmo de você provar o suco, você pega 2 sachêzinhos de açúcar, não é isso que você faz? Você pega 2 sachês de açúcar, abre e joga no suco, mesmo antes de provar. Não é assim que você faz? Eu sei que é assim que você faz. Só que, mesmo que você não colocasse açúcar, o que acontece? O suco de fruta, mesmo sem açúcar adicionado, ele pode levar muitos níveis de açúcar no sangue. E isso acontece porque quando a gente vai beber o suco de laranja, por exemplo, a gente não usa o bagaço, a gente não usa a casca, usa só o sumo, a polpa da fruta. E ainda faz o quê? Coa. Então, o que acontece? Os carboidratos são concentrados e as fibras são perdidas, porque elas estão principalmente no bagaço, na casca e naquilo que é filtrado quando você coa o suco de fruta. Então, isso significa que esse açúcar presente no suco, ele será absorvido muito mais rapidamente e aumentará muito mais drasticamente os seus níveis de açúcar, de glicose no sangue, o que é prejudicial para a sua saúde. Quando a gente joga fora as fibras, a gente absorve o açúcar mais rapidamente. Se esse carboidrato estivesse acompanhado das fibras presentes na fruta, o problema não seria tão grande. E a nossa primeira bebida, pessoal? Lembra que eu falei que eu ia conversar com vocês daqui a pouquinho sobre o refrigerante zero, sobre o refrigerante light? Pois é, chegou a hora. E eu vou te explicar por que esses refrigerantes, que essas bebidas com adoçantes artificiais também podem prejudicar a sua saúde. Mas antes eu peço 2 coisinhas para vocês aqui. Primeiro, que você dê o seu like, que você curta esse vídeo aqui, tá? Fui direto ao ponto, não enrolei, tempo todo de conteúdo, então deixa a sua curtida aqui, porque assim o vídeo é mais distribuído, você vai ajudar uma pessoa, você tem o poder de
melhorar a saúde de uma pessoa, apenas dando o like. Então, se você quiser ajudar alguém, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, curta esse vídeo aqui e também compartilha. Utilize esse vídeo aqui como uma forma de demonstrar o seu carinho, de demonstrar o seu amor por alguém, ok? Então, em vez de falar mal do vizinho, em vez de falar mal da prima, em vez de ficar se metendo em como os outros criam o filho, em vez de ficar falando mal de famoso, de fazer fofoca, de mandar notícia falsa, manda esse vídeo aqui. É muito melhor tanto para você quanto para a pessoa que vai receber, tá bom? Então, pessoal, compartilha esse vídeo aqui. Vamos fazer essa mensagem viralizar e vamos botar a meta aqui nesse vídeo de 10 mil curtidas, 10 mil likes, 10 mil gostei, para a gente ter certeza que esse vídeo aqui foi visto por muita gente, que muita gente vai ser ajudada com esse conteúdo, tá bom? Primeira bebida que pode prejudicar a sua circulação são as bebidas com adoçantes artificiais. Refrigerante diet, energético diet, chá gelado diet, que usa sucralose, que usa aspartame. Pessoal, esses adoçantes artificiais, eles podem interferir no nosso metabolismo e, principalmente, eles podem prejudicar a composição da nossa microbiota intestinal, ou seja, eles podem contribuir negativamente para as bactérias que vivem no nosso trato digestivo, que são nossas amigas, que participam de várias funções do nosso corpo. E essa alteração da microbiota intestinal, da nossa flora bacteriana intestinal, essa alteração pode causar resistência à insulina, pode causar aumento da pressão arterial, e, inclusive, um estudo publicado no Journal of Hypertension, o Jornal da Hipertensão, indicou que o consumo regular de adoçantes artificiais está sim associado a um maior risco de doenças cardiovasculares. Então, não é porque não tem açúcar, não é porque é zero caloria que é saudável, ok? É claro que você pode tomar uma vez ou outra. É claro que eu acho que o adoçado artificialmente talvez seja uma opção menos ruim, menos pior do que o original, do que o com açúcar, tá bom? Mas ainda assim, não se pode considerar o refrigerante zero, ou o Ice Zero, ou o Mate Zero, ou qualquer outra coisa que seja adoçada de forma artificial, a gente não pode considerar essa bebida como algo saudável. Vocês entenderam aí muito bem a mensagem que eu tô querendo passar aqui da importância dos hábitos, da importância do estilo de vida? Eu acredito que sim, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, se você quiser ter acesso ao guia completo de como ter um estilo de vida saudável, se você quiser ter acesso ao manual cientificamente comprovado de hábitos, comportamentos do seu dia a dia que podem tratar, prevenir e reverter todas essas doenças que eu mencionei aqui. Então pode prevenir infarto, derrame, câncer, pode tratar e reverter diabetes, hipertensão, colesterol alto. Se você quiser ter acesso ao guia completo de quais comportamentos, quais hábitos você deve incluir no seu dia a dia, sem precisar de médicos, de remédios, de exame, de personal trainer, de contratar todo mundo. Se você quiser ter acesso a isso, eu recomendo muito que você leia o meu livro O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos cientificamente comprovados em que vão te dar a oportunidade de, mais uma vez, prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade sem médico, sem exames e principalmente sem remédio. Então, se você fizer o que está escrito, é muito possível, por exemplo, que você não precise mais tomar remédio para diabetes, que você não precise mais tomar remédio para pressão alta. E eu tenho certeza que se você vive assim, você quer melhorar, você quer mudar de vida. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital. Ok, pessoal? Só tem versão digital, não tem livro físico. E se você não gostar do livro, não se preocupe, garantia incondicional de satisfação. Eu devolvo o seu dinheiro. Por quê? Se você ler e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Então, corro o risco de ter que devolver o dinheiro e também de ter que pagar uma multa para a plataforma que tem a multa do reembolso, que é a cobrada do escritor. Então, eu corro o risco de ter que pagar essa multa, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que esse livro vai transformar a sua vida para melhor, desde que, obviamente, você
coloque em prática. Não adianta só ler e não fazer nada. Tem que ler e colocar em prática. E eu sei que quando você ler e colocar em prática, você vai ficar muito grato a mim por ter te indicado o livro, mas também, principalmente, vai ficar muito grato a você por ter feito esse investimento naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então não tem desculpa para você não adquirir o livro, tá bom? Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários,